de uns meses para cá, a Taesa resolveu mudar seus dividendos. Inclusive o que fez muita gente desacreditar na empresa e que fez ela passar por uma das piores semanas dos últimos anos. Mas não foi o caso da Louise Bassi, filha do maior bilionário pessoa física da bolsa, que revelou estar comprando ações da Taesa, mesmo com a cotação caindo mais de 7 só esse ano. Será que é o retorno da melhor ação de dividendos da bolsa? Será que ela agora ficou barata, tá boa para dividendos? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje, mas já me conta aqui embaixo. Você compra Taesa, vende, o que é que você está pensando? Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa relembrar é como é que foi a alteração dos dividendos, da política de dividendos que a Taesa fez. A divulgação foi feita aqui nesse comunicado que a companhia soltou no dia 8 de maio de 2024. E o grande resumo está aqui, dizendo que a proposta de distribuição de proventos vai ser de no mínimo 75% o lucro regulatório, com intenção de, no exercício do ano de 2025, voltar a distribuir entre 90% e 100% do lucro líquido regulatório. E para que a gente entenda essa primeira parte de lucro líquido regulatório e tal, a gente precisa entender um pouco de como é que funciona o mercado de empresas de energia elétrica, de transmissão de energia elétrica, como é o caso da Taesa. Basicamente o que ela disse que em 2024, ela vai distribuir 75% do seu lucro líquido regulatório. E essa, por si só, já é a principal mudança da política de dividendos. Porque antes, essa distribuição era baseada somente no lucro líquido medido pelo IFRS. E isso pode parecer difícil de entender, mas não é. Para isso, vamos relembrar como é que a Taesa ganha dinheiro. A gente precisa falar um pouco sobre isso. E ela faz a receita dela a partir de concessões que ela ganha de forma legal para operar diversas linhas de transmissão de energia diferentes. Com isso, ela tem um ano em que ela assina o contrato de concessão. Ela tem um prazo que normalmente dura ali seus 30, 31 anos. E ela tem uma característica chamada de redução da RAP. Perceba que, por exemplo, na nova trans aqui, a Taesa assinou no ano de 2000. A redução da RAP aconteceu ali entre 2018 e 2019, mas o contrato dura até 2030. Ou seja, toda vez que uma transmissora de energia elétrica vence uma nova concessão, ela tem metade do período daquela concessão ganhando um dinheiro X e a segunda metade daquela concessão ela ganha um dinheiro que é metade de X. É basicamente o que eu estou explicando para vocês nesse gráfico aqui, ó. Imagina que aquela concessão que vai até 2030 começou pagando R$200 para a Taesa, sendo que no ano de 2018 ela teve a redução de RAP ali e começou a receber somente 100 até o final dos anos 2030. Bom, então essa é a realidade. É assim que o dinheiro entra no caixa da Taesa. Agora, as diferenças são, pela ótica do lucro gerencial, a Taesa tem uma entrada de caixa de R$200 pela metade do período e depois de somente R$100 até o final do período. E ela usa esse lucro gerencial para distribuir os dividendos. É isso que ela está falando no comunicado que ela fez da mudança da política. E antes, pelo lucro líquido IFRS, era feita uma média de receita ao longo dos 30 anos. Pelo lucro líquido IFRS, o que a gente veria aqui na Taesa, na verdade, seria um período constante, onde ela teria recebido aqui uma quantia de 150 por essa concessão aqui, do começo até o final do período. Que, se a gente for pensar, em termos de caixa, não é verdade. É a média realmente do período, mas não é o que se transformou em caixa para a empresa transformar em dinheiro e transformar em dividendos depois. Na contabilidade, essa é basicamente a diferença que a gente chama entre regime de competência, que seria o lucro líquido IFRS, e o regime de caixa, que seria o lucro líquido gerencial. E aí, com essa explicação, fica mais fácil da gente entender coisas como essa aqui, ó. No próprio DRE da Taesa do primeiro trimestre de 2024, a gente tem lucro líquido regulatório, marcando aqui, ó, 193, como nessa métrica aqui, e o lucro líquido IFRS, marcando 374. Perceba que o regulatório é menor, que ele considera a redução das RAPs que estão acontecendo nesse momento, enquanto que o IFRS ainda pega a média de RAPs que já foram reduzidas, mas que eram médias desde um período anterior a isso aqui. Então é isso, a nova política da Taesa é distribuir 75% do lucro líquido regulatório, o caixa que ela gera, e a partir do ano que vem começar a distribuir 90% ou até 100%. E mesmo com essa mudança, a Taesa decidiu continuar cumprindo a política de dividendos que ela tinha até então, que é distribuir pelo menos 50% também do lucro líquido IFRS. Então, beleza, a gente já viu ali que uma parte do lucro líquido dela ela vai distribuir, outra parte ela vai deixar em caixa, pelo menos para agora, para fazer outras coisas que são importantes para a empresa, como, por exemplo, tentar reduzir essa dívida sobre EBITDA que já passa de 3,75. E o que a gente vê é essa dívida líquida aumentando mesmo nos últimos trimestres para a Taesa. Além disso, ela pretende seguir executando as novas linhas de transmissão que estão em execução nesse momento, mais especificamente são 4: Ananaí, Pitiguari, Saíra e Tangará. No fim das contas, o que parece é que toda essa mudança de estrutura de dividendos é a própria gestão da companhia tentando equilibrar melhor
melhor os pratos da empresa. Ou seja, tentando ganhar novas concessões, que a Taesa precisa renovar as concessões dela, que vão vencer nos próximos anos. Ao mesmo tempo, ela já está endividada pra caramba, ela precisa pagar um pouco isso e continuar os novos investimentos que ela vem fazendo nos últimos anos, sem deixar de ser uma boa pagadora de dividendos para o mercado. É muito prato para equilibrar, só que a gestão está tentando dar os pulos dela ali. E o fato mesmo é que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Se esse plano vai dar certo, se ela vai vencer novas concessões que sejam boas para a empresa, que paguem melhores dividendos. E se você me perguntar o que é que eu acho, eu, Felipe, acho que a gestão da Taesa continua sendo uma ótima gestão, como sempre foi nas últimas 2 décadas. Então, muito provavelmente, eles vão encontrar horas certas e boas estratégias para entrar em boas concessões, renovar as linhas de transmissão que eles já têm, aumentar aquela RAP gerada ali e conseguir pagar bons dividendos, como ela vem fazendo há muitos anos. Para vocês terem uma ideia, a Taesa está dentro da estratégia máquina de dividendos há mais de 12 anos seguidos, ela nem saiu. Inclusive, a gente já vai ver o que é que a Louise Bassi acha para estar comprando Taesa também nesse momento. Agora, vamos ser bem sinceros, apesar de eu ter uma opinião muito clara do que eu acho que vai acontecer no futuro, o que eu acho importa muito pouco na hora da gente investir. E se importa pouco até para as minhas decisões, imagina para as tuas. Até porque a gente vive 2 cenários diferentes. Você não pode simplesmente pegar o que um outro investidor, o que um youtuber está dizendo que ele acha que vai acontecer no futuro para tomar suas decisões de investimento. Primeiro porque o contexto dele é completamente diferente do seu. A gente está falando inclusive da família Bassi aqui, que somam contas bilionárias em reais. Então a tomada de decisão deles considera esse contexto, que é diferente do meu e do seu contexto. E o ponto número 2 é que o que a gente acha que vai acontecer no futuro, na média, a gente costuma errar mais do que acertar. É por isso que aqui no Clube do Valor a gente toma decisões somente com base em estratégias sistemáticas. Assim, a gente nunca fica dependendo do que é que Felipe está achando ou do que nenhum das outras 140 pessoas que trabalham no Clube do Valor estão achando. A gente tem, na verdade, estratégias que olham 100% para números e nos mostram a tomada de decisão mais assertiva, tirando o nosso viés emocional e pessoal daquela decisão. E é assim que a gente faz gestão e consultoria para mais de 2 bilhões de reais somados dos nossos clientes que confiam aos nossos serviços. O mais legal disso tudo é que, pensando em ajudar vocês que nos assistem aqui no YouTube, a gente liberou 5 novas vagas para essa semana, para quem quiser participar da nossa consultoria gratuita. 1 hora dedicada ao teu portfólio, que a gente vai direcionar um dos nossos especialistas de investimento. Como eles têm a agenda limitada, essas vagas também são limitadas. Por isso eu te convido para preencher um formulário onde você vai colocar seu nome e seu telefone somente. E aí um dos nossos especialistas vai te ligar. Esse link do formulário está aqui em cima ou na descrição do vídeo. Então, beleza, falando das alterações dos dividendos da Taesa, agora vamos ver por que a Louise está comprando a Taesa novamente. E basicamente eu vi num vídeo do pessoal lá do Top Ações, um outro canal que a gente acompanha aqui no YouTube, que a Louise comentou é que ela está recebendo os dividendos da Petrobras e do Banco do Brasil para fazer um aporte de manutenção na Taesa. Ou seja, ela não está adicionando posição na carteira, ela está basicamente mantendo o que ela já projeta ter. E lembrando que apesar da Taesa ter caído praticamente 4% nos últimos 6 meses, com o pagamento de dividendos, essa queda foi de 2,5%. Já no último ano, a ação subiu 5%, considerando os dividendos. Em outras palavras, o que a Louise está fazendo é o seguinte: imagina agora que ela tivesse uma carteira fictícia de ações, que tivesse somente 3 ações, e que ela tivesse um peso ali para cada uma das ações muito específico, ou seja, 1/3 da carteira para cada uma das empresas ali. Só que o que aconteceu é que a Taesa desvalorizou nesse período. Aí o que a gente veria seria uma carteira mais ou menos como essa que está na tela, onde a Taesa perdeu a alocação alvo que se tinha de uma carteira bem montada. E é claro que isso aqui é um exemplo hipotético, que você entenda como é que funciona uma manutenção de estratégia. E aí, depois da Petrobras e o Banco do Brasil terem pagado dividendos, o que é que você, investidor, tem que fazer? Voltar para sua alocação alvo, ou seja, comprar a Taesa nesse momento que ela caiu. E assim deve ser a postura de todos os investidores que têm uma estratégia de carteira muito bem montada. A sua principal função é sempre voltar a tua carteira atual para a tua carteira ideal. E no caso da Louise, além dela ver a empresa abaixo do que ela deveria ter, ela comentou enxergar um pessimismo injustificado nas cotações depois da mudança da política de dividendos. Agora, nessa história toda só tem um ponto específico que eu pessoalmente discordo um pouco da Louise Bassi. E é por isso que o mercado financeiro é democrático, porque cada uma das pessoas pode ter uma decisão na sua estratégia de investimentos e ainda assim se dar bem, conseguir atingir a liberdade financeira e investir cada vez melhor. Só que antes de mais nada eu preciso olhar junto contigo se a Taesa tá barata, descontada nesse momento, segundo os critérios que a gente usa aqui no Clube do Valor. Basicamente são 4 grandes filtros, onde para a gente encontrar as 20 empresas mais baratas de toda a Bolsa do Brasil, a gente precisa dar muita atenção para uma métrica chamada Earning Yield, que nada mais é do que a comparação da geração de caixa de uma empresa medida pelo EBIT comparada com seu Enterprise Value. E se a gente olha para a Taesa nesse momento, que a gente vai ver um EV/EBIT de 8,9, enquanto o preço sobre lucro está acima de 8 e um dividend yield acima de 10% também. E é justamente pelo atual EV/EBIT da Taesa
que a gente encontra um earning yield de mais de 11%, colocando a Taesa ali na posição número 47 do ranking das ações mais baratas da bolsa. Ou seja, como só entram numa boa estratégia de ações baratas as 20 primeiras, o que a gente vê é que existem mais de 40 empresas que estão mais baratas do que a Taesa nesse momento. Então, visto isso, o custo de oportunidade que você tem em comprar a Taesa é deixar de comprar todas as outras empresas que estão mais baratas do que ela. Tá, então para quem busca comprar empresas baratas, não seria a melhor opção de todas. Agora, a Taesa é no setor elétrico, muito reconhecida por ser boa pagadora de dividendos, a gente vem falando sobre isso. E para quem busca investir com base em dividendos, a estratégia máquina de dividendos tem um ótimo caminho a se mostrar. Não à toa, a rentabilidade dessa estratégia foi de mais de 22% ao ano nos últimos 25 anos, que está nesse gráfico aí na tela para vocês, focando 100% em 3 grandes critérios que a gente costuma olhar as empresas. Para que no fim de tudo, a gente tem empresas com uma grande consistência de pagamento de dividendos e uma alta distribuição de dividendos nos últimos 3 anos na média. Inclusive, você consegue conhecer 7 empresas que estão dentro das mais pagadoras de dividendos nesse momento que você vê o vídeo, somente baixando um e-book que te explica também como a estratégia funciona. Para isso, é só clicar nesse link que eu vou deixar aqui em cima ou na descrição do vídeo. E é justamente assim que a gente descobriu que a Taesa, nesse momento, está com uma média de dividend yield nos últimos 3 anos de mais de 11,3% e está na 7ª posição da estratégia máquina de dividendos. Sim, fazendo muito sentido para quem está procurando dividendos. E assim a gente analisou tudo que está acontecendo, por que a Louise está comprando. Agora, se você quer saber 3 outras empresas que estão extremamente baratas nesse momento e ao mesmo tempo pagando um dividendo ainda altíssimo, você precisa ver esse vídeo aqui que eu gravei recentemente te mostrando tudo isso. Eu vou te esperar por lá.